O que acontece quando o terror deixa os castelos europeus, as florestas da Transilvânia e as mansões góticas e vem parar em território nacional? O André Bianco foi um dos autores que ajudaram a popularizar o horror fantástico no Brasil de forma massiva. E o mais interessante é que ele abrasileirou esse horror. Ele trouxe vampiros, violência sobrenatural e sensação apocalíptica para um cenário urbano que o leitor brasileiro reconhece imediatamente. Antes dele, era difícil encontrar autores brasileiros alcançando um grande público com histórias de vampiros, criaturas sobrenaturais e fantasia sombria ambientadas em cidades que nós realmente conhecemos. O André Bianco ajudou a mudar isso. André Bianco nasceu em Osasco, em 1975. Antes de virar escritor conhecido nacionalmente, ele trabalhou como locutor e radialista. O seu primeiro livro, O Sete, foi inicialmente publicado de forma independente. Ele mesmo vendeu exemplares nas portas das livrarias antes de explodir comercialmente. Isso é importante porque ajuda a entender o tipo de relação que ele construiu com seus leitores. O Bianco cresceu muito mais pelo boca a boca do que pelo circuito literário tradicional. O primeiro livro, O Sete, foi lançado em 2000. Ele traz uma ideia marcante. Um grupo de vampiros portugueses antigos desperta no Brasil contemporâneo. Só essa premissa já cria uma sensação muito diferente da tradição clássica do vampiro, porque a ação sobrenatural acontece em ruas, estradas e cidades brasileiras. E o Bianco entende muito bem uma coisa: o vampiro funciona melhor quando ele parece uma presença invasiva. Os Sete não são figuras elegantes e sofisticadas. Eles são violentos, predatórios e quase animalescos em alguns momentos. Isso dá ao livro uma energia muito mais física e agressiva do que o vampiro tradicional mais aristocrático. Um outro ponto importante: o André Bianco trabalha muito bem a sensação de grupo. Cada vampiro tem sua personalidade, sua função e sua presença específica. Isso ajuda o leitor a sentir que não está enfrentando apenas um monstro, mas uma força inteira entrando no país. O segundo livro é Sétimo, lançado em 2002. Aqui o horror começa a se espalhar. O Sétimo é um antagonista muito diferente do vampiro clássico, mais calculista e elegante. Ele é agressivo, impulsivo e violento. Existe uma sensação constante de que ele está sempre perto de explodir. Isso deixa o livro bastante instável, porque o leitor sente que a situação está sempre fora de controle. Um outro ponto importante é que em Sétimo o terror começa a contaminar o ambiente inteiro. As cidades ficam mais perigosas, as pessoas parecem mais vulneráveis, e surge uma sensação muito forte de avanço inevitável, como se o mundo estivesse lentamente perdendo espaço para o mal. O terceiro livro é Bento, de 2003. E aqui o André Bianco faz uma coisa muito inteligente. Ele meio que cria um vampiro brasileiro de faroeste. O Bento também é um personagem muito diferente do vampiro clássico. Ele funciona mais como um sobrevivente, um caçador, uma figura solitária atravessando um mundo destruído. O livro mistura horror, estrada, perseguição e aquela sensação pós-apocalíptica. E talvez seja justamente aí que o André Bianco encontre sua identidade mais forte, porque o Bento não parece um personagem importado de outra cultura. Ele parece reinterpretado dentro de uma lógica brasileira, uma coisa mais brutal, mais física, mais direta. Se você olhar os três livros juntos, existe uma progressão clara. Em O Sete, o terror chega no nosso país. Em Sétimo, ele se espalha. E em Bento, o mundo já foi transformado por ele. Isso dá à obra do Bianco uma sensação contínua de crescimento. E existe uma outra coisa muito importante no sucesso dele: o ritmo. Os livros dele são rápidos, com capítulos curtos, conflitos constantes e pouco espaço entre a ameaça e a consequência. A escrita busca uma coisa fundamental em qualquer thriller: o movimento. O leitor sempre sente que tem alguma coisa prestes a acontecer. O grande mérito do André Bianco foi ter ajudado a mostrar que o horror popular brasileiro podia funcionar muito bem, sem ter que soar estrangeiro, usando o cenário brasileiro e sem transformar o Brasil numa cópia da literatura internacional. Ele usa o caos urbano, a sensação de violência, a decadência e o medo coletivo e transforma isso em grandes histórias. Se você gosta de thrillers sobrenaturais, horror urbano ou histórias com sensação constante de encurralamento e perseguição, André Bianco é uma leitura fundamental dentro da literatura brasileira contemporânea. Eu sou Rodrigo Gonzalez e esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 livros e uma ideia que vale a pena pensar. Curta o vídeo e se inscreva no canal. E acompanhe nossa jornada para o que há de mais fascinante na ficção moderna.